Olá, candidato que está se preparando para fazer a heteroidentificação em algum concurso público. Neste vídeo, nós vamos te ensinar tudo o que você precisa saber para ter uma excelente etapa de heteroidentificação. Primeiro, já queria iniciar aqui trazendo para você quais são os fenótipos que são considerados hoje pelo IBGE no Brasil, tá? Tem o fenótipo preto, fenótipo pardo, fenótipo branco, fenótipo indígena e fenótipo amarelo. É um detalhe, o fenótipo preto e pardo compõem a população negra, que é para quem são destinadas as cotas raciais. Mas fique atento, infelizmente hoje em dia as bancas estão criando até subdivisões dentro dos fenótipos. Existe o preto, o pardo claro, o pardo escuro. É importante você fique atento até para você poder se preparar para como combater isso no futuro. Vamos lá, o que é a heteroidentificação? Vou começar começo. Antigamente, não tinha heteroidentificação. Quando a lei de cotas veio a ser aprovada, os concursos começaram a colocar a autodeclaração como critério exclusivo para avaliar o fenótipo do candidato. Então, o candidato chegava, se autodeclarava preto, pardo, negro, alguma coisa assim, e conseguia aprovação dentro das vagas destinadas a pessoas negras. Não tinha uma banca de heteroidentificação que verificava o fenótipo de cada um. E o que aconteceu? Por conta disso, foram surgindo muitas fraudes, obviamente, que foram desvirtuando o sistema, a política de cotas. Alguns estados começaram a criar, municípios, começaram a criar alguns mecanismos, algumas portarias, leis, para combater essas fraudes. Eles fizeram o quê? Criaram a heteroidentificação, que é uma etapa que o candidato vai ser submetido a uma avaliação de várias pessoas, uma comissão, que vai avaliar se você realmente se enquadra com a autodeclaração que você prestou. Tá? Se há uma sintonia entre a sua autodeclaração e a sua aparência perante terceiros. O que aconteceu? Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Se é constitucional ou não você colocar comissões de heteroidentificação, etapas de heteroidentificação nos concursos públicos. O que o STF decidiu? Olha, é constitucional você criar comissões de heteroidentificação para esse fim, mas tem alguns requisitos para serem cumpridos e isso aqui é muito importante que você saiba. Primeiro, tem que ter motivação. Só é constitucional a heteroidentificação caso não seja cerceado o seu direito de defesa. E que isso significa que você tem que ter acesso aos motivos que te levaram a eventual reprovação. A banca tem que dizer por que você não se enquadra como uma pessoa negra caso você seja reprovado. Que mais que o STF falou? Falou, olha, existem os casos da zona cinzenta, que são as pessoas que estão entre a zona de certeza positiva e a zona de certeza negativa, ou seja, você está ali enquadrado na zona cinzenta, que não sabe, não tem como cravar ao certo se você é ou não é uma pessoa negra, preta ou parda, entendeu? E o mais importante é que a heteroidentificação não é um tribunal racial. O que isso significa? Não é para a banca ficar apontando o dedo para os outros, falar você é branco, você é pardo, você é preto, você é indígena, você é amarelo, etc, etc, etc. A heteroidentificação só serve para analisar eventuais fraudes. Isso é muito importante e isso sempre é descumprido pelas bancas. Fique atento. É só para as pessoas que estão ali, como eu disse, dentro da zona de certeza negativa, que a banca tem certeza que você não é negro, tá? Não pode ter margem para dúvidas sob pena de prevalecer a autodeclaração do candidato. E qual a base legal para a heteroidentificação? A base legal está lá na portaria número 4 do MPOG, procure no Google, é importante que você leia também, mas eu vou destacar aqui alguns pontos principais. Primeiro, você tem que saber como é formada a comissão. Depende do seu edital para ver quantas pessoas integrarão a comissão de heteroidentificação. Geralmente, são 5 pessoas na comissão ordinária de heteroidentificação e 3 na recursal, mas varia de concurso para concurso. Não tem limite para o edital. O edital pode sim colocar mais pessoas, tá? Mas é sempre bom que seja observado o mínimo de 5. E como funciona o procedimento? Como você deve se portar? Geralmente, a heteroidentificação é um procedimento muito rápido, muito célere, que a banca te coloca em evidência por 30 segundos, 1 minuto no máximo, e te pergunta em qual fenótipo você se autodeclara, em qual fenótipo você se enquadra. Se você for uma pessoa que se considera uma pessoa preta, diga que você se enquadra como uma pessoa preta. Agora, se você for uma pessoa parda, tome cuidado. É melhor você falar que você se enquadra como uma pessoa negra parda. Não fale só parda, porque, como eu disse, a banca costuma ficar de olho em quem
mostra ali ter uma inserção nessa etnia e quem não tem. Então é bom que você fale negro, pardo, tá? Para demonstrar que você se considera uma pessoa negra, que as cotas são para pessoas negras. E aí surge o grande debate. O que será analisado pela banca de heteroidentificação? Depende do concurso também, depende do edital. Tem edital que traz todos os traços que serão avaliados. Nariz, cabelo, cor de pele, lábios, cutículas. Existem vários fenótipos que podem ser utilizados para avaliar a condição de pessoa negra de alguns dos candidatos. Entretanto, tem bancas que colocam no edital apenas de forma genérica, uma foto geral do candidato, uma análise geral dos fenótipos, de uma forma geral. Você olhando você de todos os seus critérios, assim, imagino que você seja uma pessoa branca, parda, preta, entendeu? E como você deve se portar, o que você deve falar, como evidenciar as suas características. É muito importante que você saiba tudo isso que eu falei para você se preparar. Se você sabe que a banca vai analisar os seus critérios fenótipos, óbvio que você tem que comparecer à banca com essas características evidentes. E o que é isso? É você não utilizar produtos que alisem o cabelo, utilizar maquiagens que deixem a pele mais clara, né? Um clareamento de pele com base na maquiagem. Se você tem o cabelo bem evidente, bem enrolado, que você evite raspar o cabelo antes da heteroidentificação. Por que você vai raspar o cabelo antes da heteroidentificação se ele é um excelente critério para te enquadrar como uma pessoa preta e parda, né? Não faz sentido. Vai com ele mais solto. Tente trazer as suas características. E é muito importante aqui um detalhe, quase ninguém te fala, tome sol. Tá? É muito importante que você tome sol para você não chegar lá com um aspecto pálido que pode sim te prejudicar, tá? A cor de pele, tonalidade de pele é muito importante na heteroidentificação. Ela é o critério mais importante de todos. Por isso você tem que deixar muito evidente. Se você é uma pessoa parda, preta, que vive o dia inteiro em escritório e tá meio pálido, tome sol, recupere a sua cor natural, até porque não se trata aqui de fraude, né? Não tô falando pra você tomar sol e ficar fraudando o concurso. Não é isso. A ideia aqui é você evidenciar as suas características. Se você consegue evidenciar, por que você não vai evidenciar? Não parece ser muito esperto. Então, use isso a seu favor. Até porque as pessoas pardas, tá, são as que se bronzeiam, as pessoas negras são as que se bronzeiam no sol. A pessoa branca, quando toma sol, se queima, fica vermelha. Então é muito importante que você chegue com suas características muito evidentes. E além disso, a heteroidentificação é uma excelente oportunidade para você identificar se alguns requisitos da heteroidentificação estão sendo cumpridos. Por quê? Você vai poder perceber se a banca está com o número certo de pessoas para te avaliar, a comissão tem uma composição com um número perfeito do que está previsto no edital. Segundo, se o procedimento está sendo gravado, isso é importante, porque muitos editais prevêem a gravação e você tem que saber se foi gravado de fato, até para você pensar na sua estratégia de questionar isso depois, se você vai pedir gravação ou se não vai pedir. Também é necessário você ver se a banca está cumprindo com o requisito de diversidade de gênero e de etnias. Tem que ter pessoas na comissão, mulheres, homens, pessoas brancas, pretas, pardas. Tem que ter uma variedade, uma diversidade na comissão. Não pode ser uma comissão feita só por pessoas, homens brancos. Não pode. Tem que ter diversidade. É muito importante que você se atente, até pra gente saber se a gente vai questionar ou não depois eventual recurso, alguma coisa assim. Resumindo, a heteroindicação é a hora que você vai se apresentar para a banca e é muito importante que você esteja confiante. Pode chegar lá com confiança, fale o que você se autodeclara. Você não está aqui para fraudar o concurso, você está aqui para conseguir um direito que é seu. Muita confiança nessa hora. Fale com convicção. Qual o fenótipo você acha que você se enquadra, se autodeclara. E depois disso, depois que finalizada a heteroidentificação, é só guardar o resultado no site do concurso. Mas e aí? Caso você seja reprovado, o que você tem que fazer? O próximo passo aqui é entrar com um recurso administrativo. Qual que é o prazo do recurso? Depende também do edital. Tem edital que dá 5 dias, tem edital que dá 48 horas. Então, é importante que você saiba com antecedência, até para que você tome as providências cabíveis no prazo adequado. Você não faça as coisas correndo para que você não perca o prazo. Por quê? Porque o recurso administrativo ele é uma excelente oportunidade para você, além de ter uma nova análise sobre a sua autodeclaração, que você comece já a demonstrar para a banca que tem alguma legalidade naquele certame que você está pretendendo questionar. É importante você pré-questionar
toda a discussão no recurso administrativo. Você fazer um recurso administrativo tanto para falar do seu fenótipo, quanto para você trazer algumas ilegalidades que você percebeu. As que eu falei. Primeiro, a banca não motivou a sua reprovação na heteroindicação quando ela disponibilizou o resultado. Segundo, se a comissão estava formada de acordo com o que estava previsto no edital e na portaria que eu mencionei, na portaria número 4, se estava de acordo com o entendimento do STF com base nos pontos que eu mencionei aqui, e você vai começar a trazer isso no recurso justamente para incentivar a banca a se manifestar sobre isso, tá? Porque ela não se manifestando, você ganha uma grande arma para lá na frente, no judicial, se você resolver entrar, você fala, olha, eu tentei resolver no administrativo, aleguei e a banca simplesmente ignorou, né? Você começa a inverter a presunção do ato administrativo, presunção de validade do ato, veracidade do ato administrativo. E é muito importante que você traga nesse recurso também documentos pessoais que comprovem a sua etnia. Que são esses documentos? Existem hoje no Brasil diversos documentos, inclusive públicos, que atestam a etnia das pessoas. Vou citar aqui alguns, mas não são todos, e nem todos esses que eu citar vai ter lá. Depende do seu estado, depende de quando você nasceu. Certidão de nascimento, cartão do SUS, cartão de reservista, certificado de reservista, certidão de CUTIS da Polícia Civil do seu estado, alguma aprovação anterior na heteroidentificação. E assim, eu sei que esses documentos que eu estou falando, a banca não vai analisar também. Por quê? Porque o edital provavelmente proíbe você de trazer esses documentos. Fala, não serão analisados nenhum outro documento complementar além da heteroidentificação. Mas pelo que eu falei, é importante que você traga esses documentos para você conseguir ali já começar a construir a sua argumentação, caso você precise entrar com uma ação judicial. Tome apenas um cuidado. Isso que eu estou falando aqui sem ler o edital que você está precisando, que você está prestando, tá? O concurso que você está prestando. Por quê? Porque tem alguns editais que proíbem você de identificar o candidato no recurso administrativo, até para a banca não saber quem é que fez esse recurso administrativo, para ela não quebrar ali a isonomia. Ah, eu conheço fulano de tal, ela não gosta de fulano de tal, entendeu? Então elas tiram o nome de todo mundo, analisa somente o que foi escrito. E é muito importante você ter cuidado para não identificar, senão você vai ter o seu recurso administrativo desconsiderado. Quando você encaminhar o seu recurso administrativo, ele vai ser analisado por uma outra banca, Comissão Recursal de Heteroidentificação, que são pessoas distintas da primeira heteroidentificação que você fez, e elas vão analisar tudo que você encaminhou, tudo que você escreveu, eventuais documentos caso você tenha conseguido encaminhar, além do vídeo que foi gravado pela comissão Primeva, pela primeira comissão que analisou o seu fenótipo. Ela vai ter ali um espaço limitado, ela não está olhando para você, ela vai analisar com base em documentos, tá? Só para você saber. E aí, a banca vai dar o parecer da comissão recursal, se pelo provimento do recurso, se pelo desprovimento do recurso, se ele foi deferido ou indeferido. E você, a partir daí, acabou todas as suas chances, se você for reprovado, de reverter isso administrativamente. O que sobra? Só resta a via judicial. E aqui eu vou te explicar um pouquinho como funciona essa via judicial, tá? Só pode ser feita por advogado e você precisa trazer ali tudo que você trouxe no recurso administrativo e mais um pouco. Essa é a hora que a gente mostra para o juiz o que deve ser feito para anular o ato, o que deve ser feito para que você volte ao concurso para as vagas reservadas a pessoas negras. No Brasil hoje, é um pouco complicado de você pedir para o judiciário substituir a banca examinadora para dizer se você é preto, pardo ou não. É complicado fazer isso porque o judiciário não faz essa intervenção em 80% dos casos. Alguns poucos juízes são exceção, que admitem a possibilidade de adentrar no mérito administrativo, mas via de regra não tem essa possibilidade. Então o que é importante? Que você saiba que na sua ação judicial não adianta trazer só foto sua, do parente, coisas que você juntou no recurso administrativo, que isso não vai ser suficiente. A situação vai ser indeferida de plano. Você tem que facilitar a vida do juiz e mostrar para ele quais são as ilegalidades que ocorreram no concurso. Isso é o controle de legalidade. Isso o judiciário pode fazer. Não tem problema nenhum o judiciário analisar se o ato é nulo ou não pelo crivo da legalidade, sob a ótica da legalidade. Então, quando você for entrar com a ação, você tem que trazer alegações bem fáceis de o juiz analisar, fazer o cara crachar, para ver se de fato está ilegal. Quais são elas? Motivação. Olha se a banca disponibilizou um parecer motivado, que é obrigação dela, obrigação da banca disponibilizar um parecer motivado. Se ela não disponibilizou, o advogado tem que falar para o juiz. Não foi disponibilizada a motivação, que é um requisito de validade do ato administrativo conforme a lei do caso específico. Qual a lei? 9784, artigo 50. Muito importante que você saiba também. Além disso, falta de disponibilização dos currículos dos integrantes da comissão de heteroindicação. Por que você precisa desses currículos? Porque as pessoas que vão julgar têm que ter capacidade técnica para
avaliar o fenótipo alheio. É só isso. Porque se você colocar 5 pessoas leigas numa sala para fazer a heteroidentificação de alguns candidatos, todo o resultado vai ser com base no achismo, né? O que cada um pensa olhando para uma pessoa. Ah, você parece uma pessoa parda. Ah, você parece uma pessoa branca. Às vezes a pessoa nem sabe o que diferencia um nariz negroide, um nariz caucasoide. Não tem base científica para isso. Muito diferente seria se essa pessoa fosse um especialista em questões raciais, né? Uma pessoa estudada, consegue colocar ciência na sua avaliação, trazer critérios objetivos, entende o que é um nariz negroide, como é o formato, como é a cor de pele, conhece a escala de Fitzpatrick, que é a escala utilizada mundialmente para definir tonalidade de pele. Então, com isso, a gente consegue quebrar a legitimidade do procedimento de heteroidentificação que acabou te reprovando. Terceira, ilegalidade, se for o seu caso, se tiver havido uma dúvida razoável. E o que caracteriza uma dúvida razoável? É a banca reconhecer que você tem a cor de pele parda, mas não tem as demais características. É a banca decidir por maioria e não por unanimidade, ou seja, um dos integrantes achou que você realmente tinha direito a cotas raciais. Então a gente consegue te enquadrar, né, naquele entendimento que eu falei lá no começo do vídeo do STF sobre a dúvida razoável, a zona cinzenta. E isso aí, caso você perceba, o juiz não precisa nem olhar para sua cara, basta analisar como foi o parecer da banca. Teve ali uma divergência entre os integrantes, se teve ali uma característica que foi reconhecida como pertencente a das pessoas pardas, tá? E, por fim, a alegação mais de mérito mesmo, para realmente adentrar no mérito administrativo. Sei que eu falei antes que os juízes não gostam, mas você, por precaução, tem que trazer. Porque vai que cai com um juiz que gosta, né? É aleatória a distribuição. Fora que existem muitos juízes, especialmente os mais antigos, que hoje estão ocupando o cargo de desembargador, que são um pouco mais maleáveis, gostam de fazer um pouco mais de justiça, já estão ali no ápice da carreira, né? Já não precisam mais cumprir jurisprudência à risca, né? Para ser promovido. Então são pessoas que já estão mais tranquilas na carreira, já estão mais abertas a fazer justiça, né? Então são um pouco mais coração mole, né? É o que a gente percebe aqui no escritório. É importante que você traga essa tese só para não perder o argumento mesmo, entendeu? Com base em tudo isso que eu falei, eu espero que eu tenha esclarecido aqui as suas dúvidas, tenha te tranquilizado com o procedimento de heteroidentificação, tenha te mostrado o que você deve fazer, como se portar, o que você pode fazer em caso de reprovação, seja no recurso administrativo, seja no recurso judicial, tá? E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar uma mensagem no direct, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que a gente está totalmente à disposição para esclarecer gratuitamente essa dúvida sua, tá bom? Então é isso, meu caro candidato, aquele abraço, até a próxima, até mais. Tchau, tchau.